Diga. Você sabe que sexta-feira, rapaz, toda sexta-feira a gente dá aquela aliviada, né, no noticiário. Afinal de contas, pô, teve guerra, tiroteio, enchente, aquela loucura. E pra quem gosta de fofoca, meu amigo, esse final de semana vai ser um final de semana pra ler as milhares de páginas, né, que foram agora vazadas do telefone celular do dono do banco, do banco Marca, né, Master, desculpa, do banco Master, o Daniel Vorcaro, né? Surgiram aí nas últimas horas prints de conversa do Vocaro para cima e para baixo, amantes, mulheres, coisas, enfim, de alcova, né? Coisas que você guarda no seu celular, mas como a Polícia Federal foi lá e simplesmente liberou geral, é claro que agora essas imagens estão fazendo a festa de quem gosta de fofoca, quem gosta de baixaria e tal. E muita gente adora, né, se meter na vida alheia, brasileiro especialmente, tantos programas que temos aí no Brasil. Aqui não é diferente não, mas enfim, fofoca é com a galera mesmo. Mas eu não tô aqui para falar de fofoca, apesar de ter lá, enfim, codinomes que ele colocou pra mulher. Julião da TI, né? Pô, aí você vai ver a foto do Julião, uma loira, negócio maravilhoso e tal. Enfim, vamos nessa. Mas a história que interessa no final das contas, envolvendo o Daniel Vorcaro, não tem a ver com as relações amorosas dele, se ele traiu, não traiu, se tem amante, se, enfim. É um problema pessoal dele que acabou vazando porque o celular dele teve o conteúdo aí divulgado pela Polícia Federal, enfim, vazou. O que interessa mesmo é se ele cometeu algum tipo de crime, ou mais, se outras pessoas da República Federativa do Brasil tiveram alguma relação ali, além do institucional, além do que deveria, além do que poderia ser considerado legal, né? E nas últimas horas, a gente está diante de uma situação específica envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. A Malu Gaspar, no Globo, que está fazendo um trabalho investigativo, trouxe hoje detalhes de conversas que o Vorcaro teria tido com o Alexandre de Moraes. Por que teria tido? Porque até agora o ministro Alexandre de Moraes está dizendo que não conversou com o Vorcaro. Soltou ontem uma nota oficial e eu imagino que vai ter de rever um pouco essa nota hoje. O nosso Pablo Fernandes, nosso editor-chefe aí das manhãs da Band News FM, meu amigo há muito tempo, me deu uma aula hoje, Renan, de um negócio chamado visualização única. Uhum. Você sabe que eu tô descobrindo a cada dia que meu celular é o mais bunda mole da história, né? Porque meu filho tem acesso, minha mulher tem acesso, enfim, não tem nada de comprometedor. Quer entrar no meu celular, entra, eu dou a senha, não tem nada. Mas enfim, o Daniel Vorcaro, segundo a denúncia da Malu Gaspar, teria trocado mensagens com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nesse esquema de visualização única. E o Pablo Fernandes estava me contando que quando você manda uma mensagem pelo WhatsApp de visualização única, você não consegue tirar um print da imagem. É um negócio realmente para esconder, né? A pessoa vai ler uma vez e pumba, desaparece aquela imagem. E quem está mandando não consegue apertar no próprio celular para guardar aquela mensagem. Então o que a reportagem diz? Que o Vorcaro pegava um outro aparelho de celular, tirava uma foto, um print da imagem, da mensagem que estava mandando por Alexandre de Moraes e guardava essas mensagens todas no banco de notas do celular. Ou seja, ele tinha ali um armazenamento das mensagens todas que ele trocou com Alexandre de Moraes, não no WhatsApp, mas no banco de notas, já que essa troca se dava por meio dessa visualização única. E aí as datas em que essas mensagens foram trocadas foram justamente datas importantíssimas para o Daniel Vorcaro. Primeiro, quando ele estava sendo preso, numa viagem para Malta, no dia que ele foi preso mesmo agora, recentemente, quando estava tendo aquela negociação do Banco Victor para comprar o Banco Master, que estava mal das pernas já. Então, as trocas de mensagens que o Vorcaro teve com o Alexandre de Moraes, ou teria tido com o Alexandre de Moraes, as datas batem com datas fundamentais dessa história toda que a gente está acompanhando do Banco Master. Seja a tentativa de compra desse Banco Victor, né, que acabou não tendo sucesso. Voiter, Barão. Voiter, perdão. Obrigado. Voiter. Corrija sempre, Renan. Voiter. E a história quando ele estava sendo preso, quando estava indo para Malta e tudo mais. Então, as datas batem. E agora fica a dúvida do que o Alexandre de Moraes vai falar.
Eu realmente recebi essas mensagens? A Polícia Federal está mentindo, não recebi mensagem nenhuma? Qual é o interesse do Alexandre de Moraes ficar conversando com um cara que está sendo investigado? Até então não tinha sido preso e tal, mas enfim, estava debaixo dos holofotes, estava sendo investigado. E mais, ele continuou, digamos, julgando os casos relativos ao Banco Master, relativo à prisão do Daniel Vorcaro, sem falar, eu estava trocando mensagem no WhatsApp, até ontem com ele, por meio dessa visualização única. Sabe quando a coisa não está indo bem? E evidentemente tem algo que já está escancarado, né? Que é esse contrato milionário de 129 milhões de reais que o senhor Daniel Vorcaro fechou com o escritório da advocacia, que tem ali como uma das sócias participantes a esposa do Alexandre de Moraes. Então, assim, eu não estou nem aí se o senhor Daniel Vorcaro traía a esposa. É um problema dele e da esposa. Eu não estou nem aí se ele teve 50 milhões de amantes, teve um harém. Essa história é fofoca, é coisa que, enfim, talvez faça festa da internet, das pessoas que têm interesse nisso. Eu não estou nem aí. Isso é um problema dele com a mulher dele, com a família dele, com a consciência dele. É uma questão pessoal, completamente pessoal. É o que mais o pessoal gosta de falar. Enfim, a fofoca é algo que alimenta muita coisa no Brasil, muito humor e tal. Mas o que interessa é qual é a relação do senhor Daniel Vorcaro com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por que ele teve esse acesso tão fácil, ao que tudo indica, trocando mensagens em datas tão especiais da prisão dele, da tentativa de negócio para esse banco Voiter, né, Renan? Voiter. Isso. Por que ele conseguiu esses acessos todos ao ministro Alexandre de Moraes? Qual é o interesse do Alexandre de Moraes de manter essa relação tão próxima com o senhor Daniel Vorcaro, um ministro do Supremo Tribunal Federal? Por quê? São 129 milhões de reais, que é uma grana considerável, que o escritório da mulher dele ganhou? É por isso? É uma relação de interesse direta? Ou tem mais coisa aí, que sei lá eu? Então, o ministro Alexandre de Moraes tem o dever hoje de vir a público se manifestar. Ele vai jogar na conta da Polícia Federal, que a Polícia Federal está mentindo? Qual é o interesse da Polícia Federal em, de alguma forma, prejudicar o ministro Alexandre de Moraes? Porque não é só a questão do ministro, né? Ele foi preso depois daquela história toda que a gente contou durante a semana, querendo intimidar, bater em jornalista, né? Toda essa história de máfia. Então, é fundamental que o ministro da República venha a esclarecer essa história, mas assim, não com uma notinha dizendo, olha, não tive relação e problema de vocês. Não, é o problema do senhor, ministro. A acusação é muito séria. As datas batem com datas fundamentais dessa trama toda. A prisão, a negociação da venda do banco, a ida para Malta, que acabou não acontecendo. E como que essa relação tão próxima aconteceu com um cara que estava sendo investigado. Não era um cara qualquer, era um cara super bem relacionado, que aparecia em festas, eventos, conhecia Deus e o mundo. A nossa Mônica Bergamo trouxe, inclusive, a informação de que o Joesley Batista foi proibido de participar de um evento porque quem estava patrocinando esse evento era o Daniel Vorcaro. Mas, assim, é uma relação aí envolvendo um agente público, um agente da lei, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se o Daniel Vorcaro tinha esse acesso tão fácil ao ministro Alexandre de Moraes, em datas específicas, mandando essas mensagens, guardando essas mensagens no banco de dados, no banco de notas, é fundamental que o ministro se pronuncie. E não por meio dessa notinha, ministro. Essa notinha foi derrubada horas depois e agora a palavra está com o senhor. Se o senhor ficar calado ou continuar mandando essa notinha aqui, ó, o ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens referidas à matéria. É uma acusação muito grave contra a Polícia Federal. A Polícia Federal está mentindo? É isso que está querendo dizer? Enfim, essa história precisa ser esclarecida de uma vez por todas. Não dá para ficar apenas essa notinha. O ministro precisa vir a público e esclarecer tudo o que aconteceu nesse caso. Um esclarecimento que não é específico só para o Banco Master, só para o Daniel Vorcaro. É um esclarecimento para o país. Teve relação? Por que teve relação? Recebeu grana? Foi por causa da relação com a sua esposa, do escritório de advocacia da sua esposa? Enfim,
toda aquela conversa que a gente falava do Dias Toffoli, do Resort Taiaiá, né, a compra e tal, que o Toffoli estava votando, né, a Camila está mandando aqui, o Moraes não vota no caso do Banco Master agora, pelo menos, mas enfim, precisa ser esclarecido. O Vorkar não tem que esclarecer nada, está preso, né, mas os ministros, tanto o Toffoli quanto o Alexandre, precisam esclarecer para ontem essa história, se quiserem continuar julgando qualquer coisa, independentemente do que for no Supremo Tribunal Federal, Renan.